Olá, boa noite. Começa mais um Notícias Hoje. E para compor esta bancada, temos a presença da pesquisadora e médica Victoria Fontoura. O destaque de hoje é o desenvolvimento de uma vacina contra o câncer. O feito foi revelado a todos nesta quarta-feira, dia 20, pela Organização Mundial da Saúde, OMS. A pesquisa foi encaminhada pela equipe da professora, médica e pesquisadora, especializada em oncologia e microbiologia, Sarah Fitzgerald, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A vacina foi desenvolvida com uma nova tecnologia, por causa do processo de formação de um tumor no corpo humano. Os tumores são causados por alterações celulares, mudanças em certas células do corpo, seja por fatores genéticos, por estresse, trauma, obesidade, exposição excessiva ao sol, exposição a toxinas ambientais e até mesmo fumo ou ingestão abusiva de bebidas alcoólicas. Até agora, apenas tinham sido criadas vacinas que prevenissem doenças causadas por bactérias e vírus, como por exemplo o tétano e o sarampo. Mas o câncer não é causado por nenhum desses micro-organismos, e sim pelas nossas próprias células. A tecnologia utilizada para a elaboração desse imunizante foi o RNA-M, ou RNA mensageiro, já que os métodos tradicionais de desenvolvimento de vacinas não se aplicam aos tumores. O RNA-M age como um manual de instruções. Ele é como um manual para o cartaz de procurado do inimigo. Nesse caso, são os antígenos de câncer, ou seja, as substâncias que produzem anticorpos, que distinguem as células cancerosas das células normais. Dessa forma, o sistema de proteção do corpo reconhece essas substâncias e começa a produzir defesas para atacá-las. Boa noite, Victoria. Seja muito bem-vinda. Sabe-se que há décadas a humanidade tem que lidar com essa doença, em vários casos tão agressiva que é o câncer. Dessa forma, essa vacina é certamente uma grande evolução para a medicina. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Com certeza, essa notícia é um marco importantíssimo para a medicina e vai revolucionar o campo das pesquisas na área da saúde e vai possibilitar a nós médicos salvar e ajudar um número muito maior de pacientes. E, inclusive, eu espero que essa nova tecnologia também seja aplicada no desenvolvimento de vacinas para doenças que ainda não possuem essa imunização. E também é interessante pensar em por que essa tecnologia veio agora, justamente em 2030. Porque, como foi dito, o processo de formação de um tumor ocorre de uma maneira diferente, não sendo causado por contaminação por meio de bactérias ou vírus, por exemplo. E, portanto, como a única tecnologia até agora conhecida para a fabricação de vacinas era em relação a doenças que possuíam esse tipo de contaminação específico, ainda não havia nenhum teste bem sucedido quanto ao RNA mensageiro e doenças adquiridas por outros meios, como o câncer. Com certeza. E como se deu a pesquisa desse RNA mensageiro? Já faz algum tempo que isso é estudado ou é algo recente? Na verdade, a vacina em si foi desenvolvida agora. Ela obteve sucesso apenas recentemente. Mas as pesquisas e os testes realizados em relação a um imunizante contra o câncer já vêm ocorrendo há muitos anos. E apesar da ideia já existir há muito tempo, foi só considerada mais concreta, digamos assim, e possível a partir de 2020, com o desenvolvimento das vacinas contra o Covid-19 que utilizavam essa tecnologia do RNA mensageiro. Porém, um outro aspecto importante a ser destacado é que os estudos sobre imunizantes utilizando essa tecnologia do RNA mensageiro começaram nos anos 1990. E no caso das vacinas da Covid-19, por exemplo, em vez de o imunizante introduzir o vírus inativado ou parte dele, para que o sistema imunológico reconheça e crie essa proteção, o RNA mensageiro utiliza o próprio organismo como uma fábrica para a produção da proteína do coronavírus.
que então vai induzir o corpo a produzir essas células e os anticorpos de defesa para o SARS-CoV-2, que é o nome técnico do Covid-19. E os imunizantes contra o câncer atuam exatamente da mesma forma no organismo, sendo que a única diferença é que não se trata de um vírus. E o que você diz em relação ao custo das vacinas? O preço será acessível a todos? Elas estarão disponibilizadas igualmente ao redor do globo? Quanto tempo você pensa que esse processo levará? Bom, por ser uma inovação tecnológica e científica, eu creio que o custo não será baixo. Na verdade, a comunidade científica crê que, infelizmente, essa vacina seja mais ou menos 3 vezes mais cara do que os imunizantes já disponibilizados para a população. E vai demorar um certo tempo para que ela seja oferecida gratuitamente nos postos de saúde, sem nenhum custo para as pessoas. Portanto, espera-se que todos os países tenham acesso a esse imunizante em pelo menos 10 anos. Entretanto, esse é um ponto de vista pessimista e nós, médicos, esperamos que esse processo ocorra bem mais rapidamente. E no Brasil, nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e ele é fundamental, por exemplo, quanto à garantia do processo de vacinação da população. E é importante que haja iniciativas do governo federal para a disponibilização gratuita dessa vacina para o povo, para que não ocorra uma situação parecida com o que ocorreu com a vacina da hepatite A. Ela foi desenvolvida e aprovada nos anos 1990 também, mas ela não é oferecida pela rede pública brasileira. Realmente é uma situação complicada e esperamos que haja disponibilização dessa vacina gratuitamente para a população por meio do SUS. Muito obrigado pela sua presença e suas explicações, Victoria. Novamente agradeço o convite. Boa noite. E esse foi o Destaque da Vez. E o Notícias hoje fica por aqui. E até amanhã.